chamou a sua atenção, com certeza. Despertou pelo menos uma pergunta que em mim despertou, lá atrás. Vamos falar um pouquinho sobre esse trecho. Conseguimos aí? Ah, beleza. Pela imagem, talvez você imagine o que nós vamos falar. Tá? E o tema da nossa fala de hoje, que a gente vai meditar aqui, que vai ser meditado nos DPLs durante a semana, é esse daqui. Deixa eu ver se está funcionando isso aqui, se eu vou precisar de ajuda ou não. Ali. Quando o milagre bate a porta. Quando o milagre bate a porta. Se você estiver clamando por algo do Senhor, se você estiver buscando de Deus uma coisa assim que vai fazer a diferença na sua vida, e de repente a campainha tocar, ou o telefone tocar, ou alguém bater palma no portão, e você pedir para alguém, dá uma olhadinha, vê o que é isso. E alguém voltar e dizer o seguinte: pai, o que a gente está orando? Por tal coisa, está lá na porta. Qual seria a sua resposta? Para quem a gente falou? Aleluia, glória a Deus? Imagina, menina, você está louco? A gente acabou de orar agora. E eu me lembro que uma vez, em São Paulo, a minha filha Sara estava querendo trabalhar, era o primeiro emprego dela, e surgiu uma oportunidade boa de trabalho. Ela ia trabalhar na DHL. E fez lá todo o processo, tinha que ser feito, só que qualquer coisa, nós entramos em contato. E lá em casa nós tínhamos nosso culto, toda semana. Naquela época ainda era dia de semana que a gente fazia o culto. Se não me falha a memória, era quarta-feira à tarde. Nossa, quarta-feira à tarde, o culto familiar, é que dava para a gente fazer naquela época, por uma série de circunstâncias. Fizemos nosso culto, era umas 4 horas da tarde, terminamos às 5, nós terminamos o culto, o celular dela tocou. Ela atendeu. Falei, que foi? Para eu levar os documentos. Bateu na porta. O milagre bateu na porta. E qual seria a nossa reação diante de alguma situação? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. E aí, nós vamos ler um texto bíblico bem grandão. Isso aqui está pequenininho, a gente não vai ler aqui não, a gente vai ler por trechos. Se você quiser acompanhar aqui, pode acompanhar. Se você traz a sua Bíblia, é Atos 12, versículos 1 até o versículo 16. Eu acho que eu vou precisar de ajuda de vocês aí, meninos. Eu não sei se está indo aqui. Vamos lá. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento. Continuando, versículo 4. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e acordou. Depressa, levante-se. Ele disse ele. Então as algemas caíram dos punhos. O anjo lhe disse, vista-se. Só que está cortando o texto aqui. Não sei o que você trouxe aqui. Agora sei que, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo. Não, ele já pulou para outra tela, né? É que cortou lá. Isso. Não dá para puxar aqui o versículo 8? Não? Então, espera aí. Eu leio aqui.
Problemas técnicos. Mais um pouquinho. Aqui. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. Continuando. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, e de tudo que o povo de Judeu esperava. Percebendo isso, ele dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. O que me chama a atenção nesse texto, e aliás, me faz lembrar de um pastor amigo nosso em São Paulo, pastor Eliel. Pastor Eliel hoje já está com o Senhor. Ele dizia o seguinte: mas crente é engraçado, né? Os cristãos são todos engraçados. Eles oram pelo negócio. Aí quando acontece, o que eles falam? Não acredito. Não acredito. Ora, e aqui nós vemos um cenário aqui, só que para entender o que estava acontecendo ali, nós temos que voltar um pouquinho no tempo. Um pouquinho antes. Não fazia muito tempo que naquela cidade, Jerusalém, Jesus tinha sido enviado para a cruz. E quem fez isso? Os líderes judeus e grande parte do povo judeu foi responsável pela morte de Jesus. Muitos que o seguiram se desanimaram, até os apóstolos estavam meio abatidos, mas logo em seguida vem a ressurreição. E a ressurreição muda tudo. Os 50 dias que Jesus passa com os apóstolos em Jerusalém, depois da ressurreição, muda todo o cenário. Os judeus tentaram de tudo, inventaram mentiras para encobrir a ressurreição, mas não adiantou. Não adiantou porque aqueles homens e mulheres começaram a falar, começaram a pregar, começaram a anunciar Jesus, não mais morto, mas ressurreto. O Senhor deles estava vivo. O que fizeram os líderes? Desistiram? De forma alguma. Prenderam os apóstolos. Ameaçaram eles. Vocês estão enchendo essa cidade com essa heresia. Para eles, Jesus ressurreto, Jesus, o Salvador, o Messias, era um erro. Não adiantou, os apóstolos continuaram pregando, curando, prenderam eles, açoitaram eles. E tudo o que conseguiram no dia do açoite, foi que aqueles homens saíram dali, de que forma? Felizes, porque tinham sido dignos de sofrer as mesmas coisas que o Senhor deles tinha sofrido. Eles se alegraram. Nossa, Deus nos ama. Está nos considerando dignos de até passar por isso, igual Jesus passou. E foram para a igreja e contaram para a igreja o que tinha acontecido. E fala que eles oraram e o lugar onde eles estavam tremeu. E os judeus continuavam irritados, sem saber o que fazer. Mas aí entra uma outra figura no cenário. O rei Herodes. Um rei rejeitado pelos judeus.
rejeitado pela nação. Um rei que não era judeu. Ele pertencia a uma nação estrangeira, uma nação que os judeus também odiavam. Suportavam Herodes por causa de algumas coisas. E o ibope de Herodes estava baixo. Se fosse nas redes sociais, o canal dele tinha flopado, o Instagram estava sem audiência, Facebook 0 de visitantes lá, estava ruim o negócio para Herodes. Ele precisava fazer alguma coisa para ganhar a atenção do povo, a atenção da liderança judaica. E aí ele percebe o conflito entre os religiosos judeus, entre uma parte do povo judeu contra a igreja. E o que ele faz? Nós vemos aqui, ele pega alguns da igreja e prende. E maltrata eles. E mais do que maltratar, a hora que ele viu que aquilo ali deu resultado, que o pessoal gostou do que ele fez, os judeus gostaram daquilo, ele manda matar a espada Tiago. E aí subiu o ibope do rei, perante os religiosos, perante grande parte do povo judeu. Mas ele queria mais. Se deu certo matar o Tiago, e se eu matar o Pedro, que é um dos principais? Mandou prender também a Pedro. E com estratégia. Dessa vez ele não simplesmente mandou matar direto, não. Dessa vez ele fez diferente. Fala que ele queria apresentar Pedro, na festa dos pães asmos. Eu não sei se você se lembra, mas a festa dos pães asmos é aquela festa que se seguia à Páscoa. Era outra Páscoa já. Então, Jerusalém, de novo, estava fervendo de pessoas. Ele queria fazer da morte de Pedro um espetáculo. Ele queria fazer da morte de Pedro algo que ele ia poder espalhar para todos os lugares daquele país, que quem estava ali voltasse e ia contar o que tinha acontecido. E ele prende Pedro, fala com 4 grupos de 4 soldados. Pedro fica preso. Esse era o cenário, queridos. Cenário de opressão, um cenário que levou a igreja a orar intensamente por Pedro. Por que orar intensamente? Porque já tinham perdido um apóstolo. Tiago já tinha sido morto. Então, quando acontece aqui a situação de Pedro ser preso, eles intensificam as orações. E nesse cenário nós vamos ver uma situação acontecendo. E qual é essa situação? Nós vamos ver o confronto entre o poder humano, o poder do governo secular e o poder de Deus. O confronto entre esses dois poderes. Um poder motivado por um rei megalomaníaco, por um déspota, que não media consequências para ter de volta o seu prestígio. E um poder que era movido pelo clamor da igreja. O poder de Deus. Nesse cenário que nós vamos conversar um pouquinho hoje. E o que vai acontecer, na sequência disso tudo? Nós vamos encontrar essa situação aqui. Entre a prisão e a intercessão. A morte de Tiago. Queridos, quem era Tiago? O irmão do João, aquele que era chamado de filho do trovão. Aquele que Jesus escolheu, ele, o irmão e Pedro, para estar em alguns momentos especiais ao lado de Jesus. O único que teve o privilégio de subir lá no monte da transfiguração e ver Jesus se transfigurar, ver Jesus conversar lá com Elias e com Moisés. Era esse Tiago, que então vai passar pela morte. É a morte desse homem que dispara a intercessão da igreja. E é interessante quando a gente vai ler o texto bíblico, se você olha lá a palavra que foi empregada ali, como oravam insistentemente, essa palavra na língua grega, ela fala de uma tensão extrema. Corda esticada no limite. A igreja estava derramando o seu coração, clamando com todo o seu ser pela vida de Pedro. Intercessão.
E aí, o que vai acontecer? O que a gente pode pensar e aprender algumas coisas aqui. Quem aqui já teve uma oração que você fez e não teve uma resposta de Deus? Deixa eu ver. Tem alguém? É? Quem nunca, né? Passou por isso. Acho que a maior parte de nós. Já passamos por oramos e a resposta não veio. E aí o que nós fizemos em seguida? Qual foi a nossa atitude a partir de? Se aquela igreja fosse se basear a sua oração, a sua insistência em oração nos eventos, eles teriam todo motivo para desanimar e parar. Por quê? Eles tinham orado sim, com certeza, por Tiago, quando Tiago estava preso. Eles tinham clamado por Tiago e o resultado foi fazer o funeral de Tiago. Mas eles não pararam de orar. E aqui está o primeiro gancho para nós entendermos, querido, a nossa conduta, como nós devemos viver até que nos estejamos diante da face do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos parar de orar, independente do resultado da última oração. A última oração, se não aconteceu nada, ela só deve ser um motivo para que a oração de agora seja ainda mais intensa, seja ainda com mais vigor, como fala o texto aqui, esticar o limite a nossa oração, o nosso clamor, a nossa busca. É isso que tem que ser. E às vezes nós ficamos observando e vendo coisas acontecer, experimentamos isso, até na nossa vida também, aqui, somos iguais. Basta uma resposta, basta uma coisa negativa e nós esmorecemos. Nós desanimamos. Paramos de orar. Então por isso, querido irmão, irmã, se você está clamando por algo, você clamou por algo, Deus não respondeu, você está agora meio desanimado de fazer alguma coisa, não deixe o desânimo entrar no seu coração. Não deixe o desânimo. Pelo contrário, se Deus não respondeu aquela, Ele sabe o porquê. Eu vou orar por essa agora. Eu vou buscar mais, eu vou me intensificar a minha busca, eu vou jejuar, eu vou me santificar mais. Eu vou ficar aos pés da cruz. Não vou deixar. Um livro muito antigo que nós estudamos nas nossas aulas de obreiros, o autor dizia o seguinte, vou tentar lembrar, acho que eu até citei isso aqui esses dias, se não me engano, não sei se foi aqui, se foi na escola. Ele falava dos 4 P's. Promessa, princípio, problema e poder. E o que ele queria dizer com isso? Quem aqui tem uma promessa de Deus, diga amém. Muito bem, meu querido, só que para essa promessa se tornar realidade na sua vida, tem que passar pelo segundo P, princípio. Há princípios a serem observados e mantidos, buscados, se nós queremos chegar a essa promessa. Só que normalmente vem o terceiro P antes do quarto. E o terceiro P é problema. Turma do interior. Né? O Trantinho hoje nem dá para falar muito que é interior, mas turma do interior. Piracicaba. Eu lembro dos meus pais, lá no São Manuel. Eu lembro que meu pai chegasse, minha mãe chegasse na porta da nossa casa, a gente morava numa chácara, um lugar muito gostoso, aliás. E um dia nós abrimos a porta e estava branco. Eu mal enxergava o fim do nosso quintal, tudo branco. Minha mãe olhou assim e disse, hoje vai fazer sol. Eu era criança, tinha uns 6 anos, eu lembro que eu olhava para ela, mas mãe, não faz sentido o que você está falando. Está tudo branco. Ele falou, vai fazer sol. E muito. E aí eu aprendi que aquela cerração, toda de manhã, à tarde fazia muito sol. E aí tem uma frase por aí que diz assim, ó, antes de melhorar, piora. Aí eu lembrei de um amigo nosso em São Paulo, não conhecido meu, mas bem em comum. Ele queria fazer uma plástica. Eu não lembro o que era. Eu sei que era do rosto, alguma coisa do rosto. Não lembro o que era que ele tinha. Não lembro o que era.
Aí ele falou que ia fazer a plástica, aquela coisa toda ali, ia ficar legal, ia ficar 30 anos mais novo. Estou exagerando. Aí, esse amigo nosso que foi visitar o amigo dele. E quando ele chegou na casa dele, o rosto estava todo inchado, todo cheio de marca. Ele falou, cara, mas o que é isso? Você falou para mim que ia ficar 30 anos mais novo. Ele falou, fica calmo, o efeito aparece daqui a pouco. Às vezes, nós passamos por algumas situações na nossa vida, queridos, que para que a coisa aconteça, para que Deus possa produzir aquilo que você quer, vai ter que enfrentar alguns problemas. E o problema é ajustes, provações, que são normais. Só que se nós resistimos a essa fase do problema, nós chegamos no poder. E aí desfrutamos daquilo que Deus tem para nós. O problema é que a maioria dos cristãos caem, sucumbem no terceiro P do problema. Abandonam, desistem, se afastam. Procura conversar com as pessoas que você conheceu um dia, aquelas que você de repente colocou aí no peixinho bege para voltar para Jesus. Vai perguntar por que eles estão longe. Normalmente é um problema que cruzou o caminho deles. Normalmente. Mas a igreja lá atrás não sucumbiu ao problema. Eles continuaram orando, não pararam de orar. Eles entenderam que às vezes a ação de Deus, que pode ser de silêncio numa resposta, não significa que é silêncio também na outra. Porque se eles pensassem assim, eles tinham parado de orar. Então nós temos que entender isso. Deus, na sua soberania, em alguns momentos, de acordo com o plano dEle, que nós não alcançamos, porque os pensamentos dEle são mais altos que os nossos pensamentos, os caminhos dEle são mais altos que os nossos caminhos, e nós não entendemos porque Ele falou não, mas lá em cima, Ele olhando para o cenário, Ele sabe porque. O anjo até olhou para o Tiago. Imagina, né? O anjo dá uma olhadinha para o Tiago, vê que a coisa vai ficar preta, dá uma olhada para o trono. Não. 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 Não responde. Então, isso é uma coisa importante de a gente lembrar. E nunca sair da brecha. Estamos intercedendo por alguém, estamos clamando por alguém, estamos clamando por uma situação financeira, jurídica, familiar, não importa o que seja, não está tendo resposta, não saia da brecha. Fica lá, até que Deus dê uma resposta, até que Deus se posicione, te dê discernimento em relação àquela situação. Esse é o ponto, então, entre a prisão e a intercessão. E o Pedro, enquanto tudo isso, onde está o Pedro? Onde está o Pedro? Preso. Mas aí o Pedro preso, queridos, às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não para raciocinar, não para imaginar o cenário. Pedro foi preso antes ou depois que Tiago morreu? Antes ou depois? Vocês não falam? Senhor, abra a boca dos povos aqui. Antes ou depois? Depois. Antes ou depois? Depois. Então, quando Pedro foi preso, ele já tinha participado do funeral de Tiago. Então, quando ele entra naquela cadeia, ele já sabia qual era o fim dele. Ele sabia que ele também estava fadado a ter o mesmo destino. Dentro de mais alguns dias, ele ia chegar do lado do Tiagão lá. E aí, Tiagão, beleza? Como é que foi o negócio da vinda para cá? Está tudo bem aqui, o paraíso? Tudo certo. Ele já estava contando. Era isso que aconteceu com Pedro. Então, na prisão, não se engane, Pedro estava lembrando do Tiago. Querido Tiago, que andou com ele, que foi chamado para ser seguidor de Jesus no mesmo dia que ele foi, no dia daquela pesca maravilhosa, lá no lago de Genezaré, o mar de Tiberíades. Quando o barco cheio de peixe quase virando, quem correu para ajudar o Pedro e o André? Tiago e João. E Jesus chama os 4, naquele instante, para segui-lo. Pedro
sabia, meu irmão partiu. Eu também vou me encontrar com ele já já. Agora, o homem que sabe que vai morrer dentro de alguns dias, a qualquer instante, né? Hoje nós sabemos que os planos do Herodes, mas o Pedro lá não sabia qual era o plano do Herodes. Sabia que ia morrer. Qual a situação do Pedro? Como é que ele está lá na cadeia? O que fala o texto? Chegou a noite, Pedro foi dormir. Dormiu. No meio de 2 soldados com 2 cadeias, se ajeitou ali e... aleluia. Dormiu. Queridos, aqui está outra coisa para a gente pensar. Como é que alguém, no meio de uma situação dessas, simplesmente se deita e dorme? Dorme porque sabe quem é o Deus em quem ele cria. Dorme porque ele sabia que mesmo que a espada tirasse a vida dele, no instante seguinte ele estaria junto com Jesus Cristo. Dorme porque ele sabia da promessa que estava sobre a vida dele. Paz, essa é a paz sobrenatural que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos sentimentos e os vossos corações em Cristo Jesus. É essa paz, é essa capacidade que todo aquele que realmente confia em Deus não sucumbe diante de situação alguma. E às vezes nós vemos irmãos, não consigo dormir, não consigo dormir, não consigo dormir. Eu não sei se você está nessa situação de não conseguir dormir, mas você que não consegue dormir aí, que depende de remédio, depende de algumas coisas aí, quero fazer uma pergunta para você. Você que está sem sono aí, com problema de dormir, daqui quantos dias você vai morrer? Você sabe? É por isso que você está sem dormir? Porque você vai morrer daqui 2 dias, daqui 3 dias? Vão enforcar você na frente de um público? É por isso que você não consegue dormir? Queridos, nem isso tirou o sono de Pedro. E às vezes por qualquer coisa nós ficamos atribulados, angustiados. Mas nós cantamos agora há pouco aqui. Jesus, quero declarar seu nome sobre toda a alma em depressão. Ansiedade e medo. Então que saia. Não cante, declare, viva. Não há porquê nós temermos mal algum, se nós confiamos, estamos vivendo com Deus. Pedro estava tranquilo no meio daquela situação. Pedro nos lembra Paulo e Silas, lá, que nós conhecemos tanto, já vimos falar tantas vezes, preso, acorrentado, chicoteado, louvando a Deus. Me lembra ainda uma outra situação. Os discípulos no barco, atravessando o mar, a tempestade bate no barco lá. Eu não sei, na boa, viu? Na boa. Essa aqui eu vou chegar para Jesus e falar, Jesus, conta essa para mim. Essa eu quero entender. Irmãos, eu durmo fácil e muito rápido. Vocês não imaginam a velocidade com que eu durmo. Pergunta para aquela senhora ali, ó. Só perguntar para ela, te fala. Eu lembro de um dia, recém-casados ainda, não tão recém-casados, e eu falei para ela o seguinte, eu durmo a hora que eu quiser e onde eu estiver. Eu falei, eu duvido, eu durmo. Ela falou, deita aqui no meu colo e dorme. Que melhor lugar para dormir, minha filha? Fui. Dormi, uma delícia. Aí por que ela? Tocando no meu lado, igual o anjo no Pedro lá. Você está dormindo mesmo? Eu falei, ué, se for bem dormir. Eu durmo fácil. Então, o que é que tira o nosso sono? O que é que nos impede de descansar na presença de Deus? O que nos impede? Pedro dormiu. Paz sobrenatural. E enquanto Pedro está lá, na presença de Deus, a igreja continuava orando. E aí o clamor deles provoca uma ação divina.
E dentro da cela vai brilhar uma luz. Vai acontecer uma coisa dentro da cela. Vamos lembrar? Pedro estava dormindo no meio de 2 soldados com 2 cadeias. Tinha mais 4 soldados na porta, porque eles revezavam de 4 em 4, eram 16, durante o turno. Então 4 na porta, 1 de cada lado, e mais 2 cadeias, e o anjo chega. Aí eu fico imaginando o anjo chegando, né? Cara, onde será que está a chave desse negócio? Né? Será que tem chave aqui? E a chave do portão? Como é que eu vou passar para aqueles 4 que estão na porta? Como é que eu passo da guarda do portão da frente? Nada disso. O anjo ainda chega lá, a luz brilha, e o Pedro, delícia, né? Nem luz atrapalha o Pedro de dormir. E eu sou chato para dormir. Nessa parte, quando eu vou dormir, eu apago tudo. É breu. O Pedrão não, brilhou uma luz divina lá e o cara está dormindo. Na boa. O anjo fala... Legal. Ah, só que eu perdi um fiozinho aqui que eu esqueci de falar. Sobre o dormir fácil. Perdão. De quem que eu lembrei? Que eu falei que ia perguntar para Jesus. Barco no meio da tempestade, os discípulos apavorados e Jesus? Jesus? Como? Eu não sei. Como é que dorme no meio de um barco balançando? Para lá e para cá. Mas dormiu. Aí acordam ele também lá. Senhor, você não se importa que a gente vai morrer? Atrapalharam meu sono por causa disso? Homens de pouca fé. Era só falar. Vento. Acabou. Beleza? Tudo certo com vocês? Posso voltar a dormir? Só para terminar o que eu estava falando aqui. Então, olha o que o anjo chega ali na situação e fala que simplesmente quando ele entra, ele acorda o Pedro, dorminhoco, negão, bora. E Pedro ficou meio tonto ali, né? Ele fala que ele ficou, não sabia o que está acontecendo. Para ele está sonhando, tendo uma visão numa parte do negócio. Acorda. Olha que acorda, a cadeia cai, as portas se abrem, vai se abrindo tudo, ninguém vê nada. E chega lá na rua, o anjo bota ele no caminho, e o anjo, minha parte eu já fiz, te vira, e vai embora. Queridos, quando nós clamamos, intercedemos, buscamos ao Senhor, por nós ou por alguém, no momento que Deus agir, não existe obstáculos que o impeçam de fazer o que você está pedindo, o que você está orando. Não tem nada, absolutamente nada que impeça o mover de Deus. Nada. Quando eu leio essa cena aqui, eu fico pensando em filme de ficção científica às vezes, né? Fico vendo um negócio que caiu tudo, abriu, saiu. A ponto de no dia seguinte, chegarem lá, está tudo montado, e cadê o Pedro? Quem viu? Ninguém viu. E fala que os soldados foram justiçados. Sabe o que significa o soldado justiçado dentro da lei romana? Por um prisioneiro que escapou? Morreram no lugar do Pedro. A coisa era séria. Os soldados, eles não iam dar bobeira de forma alguma. Então, Deus não pode ser parado por nada. O livro de Isaías, ele declara, operando eu, quem impedirá? Ele opera, ninguém impede. E aí, Pedro é liberto e vai embora. Vai para a casa de Maria. E aí vem a parte final para nós aprendermos algumas situações bem interessantes. Que ele chega lá na casa e o que ele vai fazer? Imagina aqui ainda meu atordoado, entendendo o que está acontecendo. Eu estou aqui mesmo. Eu estou aqui, é verdade. Né? E batendo. Quebrar o vidro daqui a pouco. E bateu. E lá dentro, uma menina chamada Rode escuta a porta batendo. Todos meio assustados ali com a situação toda que estava acontecendo. Ela vai até a porta. Quem é?
Bom, não sei como é que era a voz de Pedro. Ô, Rodi, sou eu, Rodi. Aleluia! Glória a Deus! Mas não abriu a porta, a bendita. A bendita corre lá para falar com os outros que estavam fazendo o quê mesmo? Fazendo o quê? Orando, ok. Orando pelo quê mesmo? Por quem? Pelo Pedro, isso. Pessoal, o Pedro está lá na porta. Está fora de si, menina? Não, eu escutei, o Pedro está lá. É o anjo dele. Enquanto está lá a discussão, o que está acontecendo lá na porta? Continua batendo. Aqui nós temos a seguinte coisa interessante de pensar aqui na nossa vida cristã, diante de Deus. Nós somos Rode, que acredita no milagre, que vê o milagre, acredita nele, mas não abre a porta. Não abriu a porta. Às vezes na nossa vida cristã, nós buscamos a Deus, nós cremos na operação de Deus, e quando a situação se apresenta na nossa imaturidade, a gente não dá o desfecho final, a gente não abre a porta e fala, venha, entra. A gente vacila. Mas nós podemos ser um pouco pior que a Rode. Nós podemos ser os mais antigos, os mais velhos já. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos de crente. Que está orando pelo milagre também. Menina, imagina. Às vezes a gente não entende, né? É o seu anjo, você está fora de si. Quando eu falo é o seu anjo, tem duas coisas aqui atrás dessa fala. Primeira, os judeus acreditavam que todo homem, todo filho de Deus, todo aquele que servia a Deus, tinha um anjo da guarda. Eles criam nisso. E que, eventualmente, esses anjos apareciam falando como se fosse a pessoa que ele guardava. Havia essa crença entre os judeus. Mas também acreditavam uma situação pior. Quando a pessoa morria, o anjo dele também se manifestava. Às vezes. Então, ali, ele estava orando pelo Pedro, mas também, de certa forma, achando que o Pedro já era. É o seu anjo. Quem somos nós? Rode? Talvez imaturos, crendo sim, vendo o milagre ali palpável, era só virar o trinco da porta. Ou somos os outros? Presos em religiosidade, em crenças, conceitos, tentando explicar situações, em vez de aceitar o que Deus está fazendo? Quem somos nós? Julgando aquela que estava dando a notícia para eles? A gente volta um pouco na história, nós vamos encontrar também mulheres que foram ao sepulcro, mulheres que tiveram contato com o Jesus ressurreto, chegando para os apóstolos, falando que ele tinha ressuscitado, e os apóstolos, fala o texto bíblico, não creram. Quem somos nós? Os antigos ou os novatos? Na realidade não podemos ser nenhum dos dois, nem aquele e nem esse. Nós temos que ter maturidade em Deus. Estamos clamando, estamos buscando ficar atentos, observar os sinais que Deus nos dá. Às vezes, queridos, Deus nos mostra coisas para a gente por meio das pessoas, mas no nosso orgulho, na nossa dureza, a gente rejeita a palavra de Deus, o sinal que Deus manda. Pastor Tomasi, ele tinha uma fala que eu experimentei na prática isso e vi o quanto era verdade. Ele falava o seguinte para nós obreiros: não fica andando com crente velho, anda com um novo convertido. A linguagem deles é diferente, a fé deles é diferente. E era verdade, eu fiz esse teste por algum tempo, eu parei.
Deixei meus amigos de lado, comecei a andar só com a turminha novo batizada, aquela turminha. Outra conversa, outra disposição, outra vontade. Quem somos nós? Como é que está a nossa vida? Nós estamos prontos para entender a ação de Deus ali, prontos para entender que eu tenho que continuar orando, não importa o que aconteça, prontos para viver uma paz sobrenatural, prontos para ver os sinais que Deus nos dá. E às vezes o sinal, sabe como é que ele vem? Ele vem aqui em cima, na forma de testemunhos. Vem pessoas aqui para dar testemunhos. E nós sentadinhos aí, bonitinhos, estamos olhando lá, mas às vezes estamos vendo lá alguém falando, mas estamos conversando aqui do lado. Aí quando termina o testemunho, você escuta as palmas. Você também bate palma, mas você nem prestou atenção no que está acontecendo às vezes. Às vezes as pessoas que Deus traz aqui para testemunhar, é recado para nós. Olha só o que eu estou fazendo, presta atenção. Eu vou fazer a mesma coisa na sua vida. Eu vou me mover na sua vida também. Mas escuta lá, às vezes não escuta. Eu gosto da passagem da mulher do fluxo de sangue. Acho demais. Eu falo, a mulher do fluxo de sangue, eu acho que ela é intrometida, eu falo. O que ela vai fazer no meio da história da filha do Jairo? E para mim tem uma resposta só. Melhor, tem várias respostas, mas uma delas é: quando chegam para o Jairo, Jairo, sua filha, lamento, morreu. Não incomode mais o mestre. Só que Jesus tinha acabado de curar uma mulher que sofria 12 anos. Para mim aquilo ali é muito claro. É Jesus dizendo para Jairo: Jairão, de boa, fica tranquilo. Problemas de 12 anos, sua filha tem 12, né? Tem 12, Senhor. Problemas de 12 anos, deixa comigo, eu curo, eu resolvo. Sinal. Nós precisamos aprender a ver, não ignorar as rodes, não julgar as rodes que Deus colocar para avisar. Está acontecendo alguma coisa ali, Deus fez tal coisa. Não ignore, aprenda. Cuidado com a incredulidade do nosso coração, queridos. Nós somos incrédulos às vezes, incrédulos. Eu acho que talvez por isso a gente não veja mais operações de Deus ao nosso lado hoje. Incredulidade, religiosidade, crenças diversas, menos na palavra, menos no Deus que nós servimos. Então, para a gente fechando aqui, né, a nossa prosa de hoje. O que evitar? O que evitar? Tradição vazia, religião vazia, cristianismo vazio. Fazer o nosso cristianismo ser vivo, eficaz, contagiante. Fugir dessas coisas, ter uma expectativa real pelas coisas que Deus faz, por aquilo que nós estamos buscando em Deus. Eu estou orando por algumas situações aí, né? Esses dias, por uma delas que eu estou orando constantemente aí, esses dias foi até engraçado, eu parei um pouquinho e falei: nossa, sabe quando você sente a coisa feita? Falei: maravilha, Jesus, como é bom sentir isso. Tinha acontecido? Não. Mas o sentimento aqui, a convicção era profunda. Deus já fez. Deus já fez. Expectativa real. Ah, como espero o dia. Expectativa real. Né? É isso que Deus quer. Estejamos prontos para os momentos que os milagres baterem a nossa porta. Creia nisso. Se você tem clamado, você tem buscado, queridos, Deus sabe do seu clamor. Deus sabe o seu clamor. Deus sabe do seu clamor. Deus sabe da sua necessidade. Abra os olhos. Abra os ouvidos. Esteja pronto. Mas se Ele fala não, aumenta a oração na próxima. Não desista. Para fechar aqui, né? Quando eu estava escrevendo o livro de Atos, eu produzi um comentário dele, e eu cheguei nesse capítulo 12. E fui escrever lá, comentar o capítulo 12. E o nó que deu na minha cabeça quando estava escrevendo.
Deus, por que o Tiago morreu e o Pedro não? Por quê? Eu fiquei alguns dias meditando naquela situação. Por que o Senhor não livrou Tiago? E livrou a Pedro? E a única coisa que entendi ali, naquele texto, e olhando lá para a Isabelle falou dos heróis da fé, aqui hoje, Hebreus 11. Você vai lá na lista dos heróis da fé, fala que uns foram torturados, cerrados pelo meio, queimados, torturados, passaram por situações mais terríveis. Uns ressuscitaram, os outros não. E fala que o mundo não era digno deles. O mundo não era digno, eles que eram dignos do mundo. O mundo não era digno daqueles homens. E eles suportaram tudo. Por isso são os heróis da fé. Então a única coisa que veio ao meu coração foi a seguinte. Em alguns momentos, existem pessoas que são tão de Deus, que entregaram a sua vida com tamanha convicção a Deus, que não faz diferença para ela se Deus quer manter ela aqui ou Deus quer levá-la. Não faz diferença. O que Deus quiser fazer, Ele fará. É bem ao estilo de Paulo. O viver, para mim, é lucro. E o morrer é ganho. Posso ter invertido essa fala aqui. Se eu ficar, tá bom. Se eu for, tá melhor. Tiago cumpriu tudo que Deus tinha para a vida dele. Então, para ele está de boa. Terminar ali, não tinha problema nenhum para Tiago. Com Pedro, Deus tinha mais algumas coisas para fazer. Às vezes, a nossa ausência no lugar, às vezes a nossa saída de um lugar, abençoa mais do que a nossa presença. Pensa nisso. Porque nós somos muito de nos apegar a algumas situações, de querer algumas coisas, não querer abrir mão de algumas coisas. Mas às vezes a nossa morte, abre aspas, na morte, dá mais lucro para o reino de Deus do que a nossa presença. Então, para uns ali, Tiago, a vida dele pertencia a Deus de uma tal forma que ele podia ser levado ali sem problema nenhum para o reino de Deus. Pedro tinha algum propósito ainda. Será que nós estamos nesse nível de serviço ao nosso Deus? Se Deus quiser nos tirar de algum lugar, quiser nos levar para outro lugar, está tudo certo para nós? Será? Ou não? Vamos ficar em pé, queridos. Vamos ficar em pé. O que você vai fazer quando o milagre bater a sua porta? Por favor, não saia correndo. Alegre-se e abra a porta primeiro. Se alguém não abriu a porta e foi te contar, não critique, não julgue. Não seja incrédulo. Vai lá abrir a porta. E o bom dessa história, sabe o que é? É que o Pedro continuou batendo. Ou seja, o milagre não foi embora. O milagre ficou lá na porta, esperando até que se resolvessem e abrissem a porta. Deus estava lá. A fidelidade de Deus não muda. Nós podemos falhar, ser imaturos, podemos ser até incrédulos em alguns momentos, mas o milagre de Deus permanece lá. A fidelidade de Deus permanece a mesma. Amém? Querido Pai, nós te bendizemos, Senhor. Nós te exaltamos, ó Pai. Te damos graças pelo privilégio de te servir. Te damos graças porque sabemos que estamos debaixo do teu agir, ó Pai. E na tua soberania, Deus, o Senhor age conforme a tua vontade. O Senhor é plenamente sábio para saber aquilo que deve e o que não deve acontecer. O milagre que vem e o milagre que não vem. O Senhor nos suporta na nossa imaturidade e até na nossa incredulidade às vezes, Pai. Mas nós estamos aqui caminhando, buscando, porque nós queremos crescer, nós queremos nos desenvolver, queremos ser maduros na nossa fé, Pai. Todos os dias, nos ajuda, Senhor, quando titubearmos por alguma razão, Senhor.
Te damos graças, Pai, porque podemos aqui na Tua casa ver que pessoas entram aqui. Como entrou agora esse homem, Pai. Que nós sejamos, Pai, aqueles que anunciam os milagres na vida dele. Que hoje comece um milagre na vida dele, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Espírito Santo, ajuda, Pai. Ajuda o nosso entendimento, o nosso discernimento, Pai. Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe em nome de Jesus.